Amém, meus irmãos, graças a Deus, né? Que essa venha a ser a nossa oração, né? Que o Senhor faça as nossas famílias, a nossa casa, o nosso lar bendito nele, né? Que as nossas famílias sejam de fato reconhecidas como famílias de Deus, famílias que servem a Deus, famílias que honram a Deus, né? Famílias que são fiéis a Deus. Então, que essa canção, né, se faça valer e também se faça verdade na vida da nossa família. Já agradecer os irmãos, né? Continuar agradecendo os irmãos que estão aí nos acompanhando, que estão louvando a Deus junto conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos passar para o momento da meditação da palavra. Eu quero chamar aqui o pastor Nelson, que vai estar com a responsabilidade de trazer a meditação da palavra nesse momento. Só lembrar os irmãos da igreja ICEOP que o estudo dessa noite é o estudo lá da segunda quarta-feira do mês, tá? Então, exemplos de famílias fortes, né? Lá de Betânia 2, tá bom? Então, vocês separem lá seu material para estar acompanhando o pastor Nelson na meditação da palavra, tá bom? Vamos orar pelo pastor Nelson, que Deus venha abençoar a sua vida. Senhor Deus e Pai, queremos nesse momento rogar pela vida do teu servo, que o Senhor venha, Pai, abençoá-lo, derramar da tua sabedoria, Pai, na vida dele, e que o pastor Nelson, Deus, venha falar palavras que venham diretamente do Senhor para os nossos corações, Pai, e assim edificar as nossas vidas, Pai. Use, Pai, o teu servo para a edificação do nosso lar, principalmente, Pai, para a glorificação do teu nome. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Quero dar boa noite aos irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nos seus lares e desejar as bênçãos, que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão. Como já foi dito pelo pastor, nós estaremos dando continuidade ao segundo estudo do mês da família, que é o exemplo de família forte lá de Betânia 2, no livro de João, capítulo 12, versículos 1 e 2. Você se situa aí, só avisando ou notificando os irmãos que fiz uns acréscimos, né, no estudo, na qual os irmãos têm em mão. Na verdade, contextualizei mais com a nossa realidade. E quero desejar, então, as bênçãos do Senhor sobre aqueles que estão nos acompanhando. E mandar também um abraço aí para minha esposa, para o meu filho, que está completando 15 dias de nascido hoje. Acredito que está dormindo, né? Mas minha esposa está assistindo. E a todos os irmãos da congregação Manaim também. Bom, irmãos, a nossa introdução, nós vamos voltar ao primeiro sermão feito pelo pastor Tiago Linhares. Nós vamos então voltar até Betânia e ficar um pouco de tempo com a família de Marta, Maria e Lázaro, que é então os personagens da nossa história. Em nossa primeira visita ao lar de Betânia, aprendemos que uma família forte busca as prioridades do reino. Então, se você quer ter sua família forte, quer que ela seja fortalecida, busque as prioridades do reino de Deus. Maria, meus irmãos, nos ensinou que muitas vezes o que o outro quer de nós é a nossa atenção. O que o outro quer de nós é a nossa devoção, que foi no caso de Jesus. Jesus queria a devoção ali no lar de Maria e Betânia. Aprendemos também com a família de Betânia o valor da hospitalidade. Nós, como cristãos, devemos ser hospitaleiros. Famílias que abençoam a igreja, meus irmãos, são famílias hospitaleiras. E vamos aprender hoje mais 2 lições que esta família pode nos ensinar para que sejamos também famílias fortes para abençoar a nossa igreja.
A primeira lição, meus irmãos, que vamos aprender hoje é que famílias que servem a Jesus valorizam a comunhão à mesa. O João, capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos aprender sobre isso. A segunda lição que nós iremos aprender hoje é que famílias que servem a Jesus são desprendidas de coisas materiais. O versículo 3 de João, capítulo 12, nós estaremos estudando sobre isso. Primeira lição, meus irmãos. Famílias que servem a Jesus valorizam a comunhão à mesa. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 12, 1 e 2, para vermos ou lermos os nossos versículos de base. Diz assim o texto: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Nós vemos, meus irmãos, nesse texto, que Jesus está hospedado na casa de Marta, na casa de Maria e Simão. Esse texto, ele nos diz que logo aquela família providenciou um jantar para Jesus. E nós vemos também que Jesus, sendo homem, sendo alguém semelhante a nós, ele tinha fome, ele tinha sede, tinha cansaço, as necessidades que nós temos, meus irmãos. Mas diz o texto que os anfitriãos, Marta, Maria e Lázaro, prepararam logo uma ceia, um banquete para o Senhor. E o que nós vemos, meus irmãos, que aquela família era uma família amiga de Jesus. Nós vemos também no texto que aquela família era forte, porque sempre valorizava a comunhão ao redor da mesa. Nós vemos que um banquete foi preparado, nós vemos que Jesus foi convidado e agora ele está com Lázaro à mesa. Aquela família era forte, porque ela valorizava a comunhão à mesa. A exemplo da família de Marta, Maria e Lázaro, quero dizer aos irmãos que quando sua família se reunir ao redor da mesa, faça isso. Convide Jesus a se fazer presente. Busque ter comunhão com sua família e com Jesus ao redor de sua mesa. Mas isso não somente estando ali presente, mas com seus atos, com suas ações, com a sua devoção e com sua fé. Convide Jesus a estar à sua mesa todas as vezes que você reunir com sua família. A comunhão cristã ao redor da mesa, meus irmãos, promove 2 benefícios importantes para as nossas famílias. Benefícios essenciais para cada um de nós. Primeiro benefício: famílias que valorizam as refeições ao redor da mesa são famílias mais fortes. Não sei onde você faz sua refeição no seu lar, mas famílias que valorizam suas refeições ao redor da mesa são famílias mais fortes. Segundo benefício: crianças que fazem suas refeições à mesa, na companhia dos pais, são crianças mais saudáveis fisicamente e emocionalmente. Então pense nisso. Não sei onde você faz sua refeição, não sei onde você costuma ali alimentar-se, mas a mesa, eu posso dizer, o texto bíblico nos ensina que é o melhor lugar para nos reunirmos. E crianças que valorizam ou que fazem suas refeições com seus pais à mesa são crianças mais fortes, mais saudáveis, psicologicamente, intelectualmente e posso dizer também que religiosamente, porque estão aprendendo com seus pais sobre o Senhor. Diante disso, irmãos, qual imobiliário é mais valorizado em sua casa? A televisão ou a mesa no seu lar? Qual imobiliário você tem valorizado mais? A telinha ou a mesa em sua casa? Citamos também, o estudo ele cita um texto chamado A Mesa da Cozinha, de Marianne Jennings, publicado no livro Os 7 Hábitos das Famílias Muito Eficazes. Essa autora, ela pesquisa
uma das pesquisas que ela faz é sobre as tradições que estão se perdendo. E uma das coisas apontadas aqui, o foco desse artigo, que na verdade é um artigo, ela escreve com o propósito de estimular essa tradição que é tão importante que está se perdendo, que é o fortalecimento de estar reunido, a família inteira reunido à mesa na hora das refeições. Ela diz assim, os irmãos podem acompanhar em seus estudos. Eu cortei o tecido para o meu vestido de casamento no mesmo lugar em que decorei as regras da ortografia. No mesmo lugar em que comia biscoitos Ashway todos os dias depois da escola. E foi onde me preparei para o meu vestibular. Meu futuro marido era atormentado impiedosamente no mesmo lugar. Muito de tudo que aprendi e que me é tão claro está indissoluvelmente ligado à mesa da cozinha. Esta peça de mobiliário, gasta e arranhada, era uma pequena parte física do meu lar. Contudo, quando me lembro de tudo o que fizemos ali, percebo que foi a chave da vida que tenho hoje. Meus irmãos, o que ela quer dizer, ou o que ela enfatiza, é que uma das mais importantes tradições familiares, sem dúvida, que nós precisamos resgatar, são as refeições à nossa mesa, em família. Se queremos, como famílias, resgatar esta importante tradição familiar, é preciso, meus irmãos, determinação e disciplina. Faça um esforço para reunir-se com sua família ao redor da mesa. Grandes realizações e traços de caráter admiráveis podem ser delineados à mesa. E o mais importante numa família é a forma, o design, não é a forma, nem o design da mesa, mas como ela é usada para fortalecer a mesa. Outros teóricos dizem também em seu livro, Deus está nas pequenas coisas da família, eles nos escrevem que a mesa sempre cumpre 3 propósitos em nossos lares. 3 grandes propósitos em nossos lares. O primeiro grande propósito que a mesa cumpre em nossos lares, meus irmãos, é que a mesa é o melhor lugar para informar a família. Por que é o melhor lugar? Porque todos estamos ali reunidos. O correto é todos estarmos reunidos à mesa. E o diálogo, meus irmãos, durante as refeições, é a forma da família ficar a par do que está ocorrendo na vida de cada um. Então, meus irmãos, um grande propósito que a mesa cumpre em nossos lares é que a mesa é o melhor lugar para informar a família. O segundo grande propósito que a mesa cumpre em nossos lares, meus irmãos, é que a mesa é o melhor lugar para moldar a família. Se você ler o artigo da autora citada agora há pouco, você vai ver que ela vai dizer que houveram ali na mesa de estar, ou na mesa de jantar, ali houveram também, meus irmãos, correções, houveram cobranças, e ela se lembra desses momentos em sua mesa como algo muito importante, que são importantes para a sua vida e para o seu caráter nos dias de hoje. E o terceiro grande propósito que a mesa cumpre em nossos lares, meus irmãos, é que a mesa é o melhor lugar para a família conversar. Ali nos sentimos à vontade e conversamos os nossos assuntos cotidianos e aprendemos também ainda mais sobre o Senhor. À mesa, meus irmãos, os membros da família têm a oportunidade para a troca de opiniões e ideias. Então valorize esse momento com sua família, à mesa. E convide o Senhor para estar ali com você, na sua mesa, junto com sua família. Aplicação diante desse ponto. Prestem atenção, meus irmãos. No isolamento social, fique em casa, em comunhão com sua família, mas esteja lá de fato. Não se isole dentro de casa. Sua rede social mais importante é a sua família. Quais lembranças você tem da sua família, de momentos ao redor da mesa? A família de Marta, Maria, Lázaro e Simão nos ensina que famílias que servem a Jesus
valorizam a comunhão à mesa. Sendo assim, quando nos reunimos à mesa com os nossos familiares, façamos como essa família e convidemos Jesus a sentar-se conosco à mesa. Façamos desse momento um ambiente santo e agradável para a nossa família e que nosso diálogo seja direcionado pela palavra do Senhor, fazendo com nossa família o que a palavra de Deus se propõe em 2 Timóteo 3,16. Ao nos reunirmos, meus irmãos, na mesa da nossa casa, possa haver ensino bíblico. Ao nos reunirmos na mesa de nossa casa, quando necessário, possa haver repreensão. É isso que 2 Timóteo 3,16 nos ensina. Ao nos reunirmos, meus irmãos, na mesa de nossas casas, possa haver também correção e também possa haver educação para uma vida justa em Cristo Jesus. Então, ao estar em sua casa, esteja lá de fato. Não deixem que as redes sociais distraia todo o seu tempo, mas esteja de fato com sua família e esteja presente na mesa da sua casa. A segunda lição que a família de Marta, Maria, Lázaro e Simão nos ensina, para que sejamos famílias fortes e abençoar a nossa igreja, meus irmãos, é que famílias que servem a Jesus são desprendidas de coisas materiais. O versículo 3 de João, capítulo 12, os irmãos podem acompanhar comigo, diz assim: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aqui, meus irmãos, nós encontramos uma representante desta família derramando um pote de óleo, de um perfume muito precioso aos pés de Jesus. Neste gesto, nós vemos, claro, um ato de devoção, de reconhecimento da dignidade de Jesus. Conforme as tradições, né, quando um mestre chegava nos lares, um escravo, retirava-se um escravo, ou o pior escravo, e aquele escravo iria, então, lavar os pés daquele que estava sendo o anfitrião na casa. Daquele que estava sendo, então, o convidado. Na verdade, era o dono do lar que deveria fazer esse gesto. E essa mulher, ela percebe que ninguém faz isso, ela então unge os pés de Jesus com aquele perfume preciosíssimo. Então, meus irmãos, neste gesto nós vemos, claro, um ato de devoção, de reconhecimento da dignidade de Jesus. E é isso que o Senhor, Ele quer de cada um de nós em nossos lares. Que nós venhamos então fazer isso ao Senhor Jesus. Mas também, meus irmãos, através daquele gesto, Maria estava dizendo: o que importa não é o que eu tenho, mas é o que eu quero ser para Jesus. Eu quero adorar o Senhor Jesus. E aquela atitude foi uma atitude de adoração ao Senhor Jesus. Ela estava dizendo: quero ser-lhe grata, quero ser-lhe adoradora e prestar-lhe honra. Aqui, meus irmãos, nós encontramos a lição do desprendimento da nossa fé em direção ao Senhor Jesus. Uma família forte, meus irmãos, é desprendida de coisas materiais, onde o mais importante não é o ter, mas é o ser. E o ser, meus irmãos, é você derramar o seu coração cheio de fé aos pés do Senhor Jesus. E uma das doenças sociais que tem nos atacado hoje, como pessoas e famílias, meus irmãos, que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor, é o consumismo. O consumismo nos ensina que devemos comprar mais do que é necessário para a nossa sobrevivência. E nós temos caído nessa cilada. É uma contradição ao que Jesus fala, ou o que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 24, que nos fala sobre a ansiosa solicitude sobre a vida. E ali Jesus nos ensina que nós não devemos ser ansiosos
quanto ao que nós devemos comer ou vestir, ou as coisas que necessitamos, e o ensinamento ali é claro, que aos seus amados Ele os dá. Então, meus irmãos, não deixe o consumismo tirar a paz do seu coração. Não nutra ansiosidade em seu coração. Nós listamos aqui algumas consequências que o consumismo traz. Uma das consequências é trabalhar mais e dedicar pouco tempo à família. Ter uma sensação de poder que é irreal. Você pensa que você pode tal coisa, mas é tudo ilusão. Você pensa que você pode comprar e ficar sem dever, mas o consumismo ele te leva, se você não for controlado, a dívidas irreparáveis. Tem levado também muitos à compulsão, isto é, o desejo desenfreado de comprar coisas. O consumismo ele tem causado essas trágicas consequências na vida da humanidade. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo, 3 em cada 10 brasileiros são compradores compulsivos. Isso para nós nos policiarmos. 3 em cada 10 brasileiros são compradores compulsivos. E o consumismo, meus irmãos, tem produzido uma geração de crianças que não conhece o que significa privação econômica e a criatividade. O consumismo também tem levado muitos casamentos à falência, ao divórcio ou, no mínimo, a níveis de conflitos intensos. Como então, meus irmãos, dominar e vencer a tendência de consumir? Diante desses problemas citados, como dominar e vencer a tendência de consumir? Uma das dicas são: tenha dinheiro em mãos. É um pouco, principalmente no momento em que estamos vivenciando. É um pouco difícil, mas seja controlado, tenha dinheiro em mãos. Esqueça o cartão de crédito. Cuidado para não ser vítima da publicidade, dos anúncios que tentam você a consumir. Cuidado com isso. Faça orçamento, compre só o necessário. Não compre por emoção. Muitas vezes a gente vai passando e vê determinado objeto que a gente não está precisando, mas somos tentados a comprar. Não faça isso, né? Ignore pagamentos em prestações do tipo: compre hoje e pague só em julho, prestações daqui a 2, 3 meses. Você vai acumular dívidas. Não compre algo somente pela marca. Às vezes, meus irmãos, a marca mais cara não traz o melhor produto. É necessário uma pesquisa, então, para isso. Então, são essas as dicas, meus irmãos, para que nós venhamos a dominar e vencer a tendência de consumir. Tome cuidado com o consumismo desenfreado. A nossa aplicação diante desse ponto dizem assim: não seja apegado a coisas materiais, pois tudo aqui é passageiro. Não seja um consumista, mas invista tudo o que você tem de melhor na sua família. Filhos, sejam sempre presentes na sua família. Não relute aos conselhos de seus pais, mas invista sua obediência aos seus ricos conselhos. Não sejam desobedientes e nem obstinados para fazer o que não agrada a Deus. E assim, vocês terão uma vida frutífera e duradoura e abençoada por Deus. Pais, invistam seu tempo na vida de seus filhos e de sua família. Sejam presentes na vida deles. Invista a fundo para que sua família seja forte e edificada no Senhor. E entenda uma coisa muito importante: presentes não substitui presença. Isso vale tanto para pais quanto para filhos. Presentes não substitui presença. Finalizo, meus irmãos, este ponto com as palavras de Patrick Henry. Patrick Henry foi um dos pais da nação americana que traz uma lição muito importante para nós. Ele escreveu o seguinte em seu testamento. Ele disse assim: já dispus de todos os meus bens em favor da minha família. Existe mais uma coisa que gostaria de poder lhes dar:
fé em Jesus Cristo. Se eles tivessem fé no Senhor e eu não tivesse dado a eles nenhum tostão, seriam ricos. E se eu não tivesse lhes dado a fé em Cristo e tivesse lhes dado o mundo inteiro, seriam na realidade bem pobres. Seriam na realidade bem pobres. Percebamos aqui como famílias que a nossa maior riqueza é a nossa família. Tanto filhos quanto pais devem investir fundo nas famílias. E saiba que a família, ela está sob ataque. Então precisamos investir fundo em nossas famílias. Nossas considerações finais, meus irmãos. Aprendemos aqui 2 lições. A primeira lição é que famílias que servem a Jesus valorizam a comunhão à mesa. Valorize o estar junto de uma maneira metafórica, né? O estar à mesa significa também estar junto em todo o tempo, assistindo às necessidades da sua família. A segunda lição importante, meus irmãos, que aprendemos hoje, é que famílias que servem a Jesus são desprendidas de coisas materiais. Tudo aqui neste mundo irá ficar, mas a família é o seu bem mais precioso que você tem. E entendamos uma coisa: o maior desafio que nós temos na vida para com a nossa família não é construir grandes riquezas para ela, mas é garantir que ela seja forte, unida e tenha comunhão entre seus membros e com Deus, e que a futura geração também seja piedosa. Quando você nutre aqui, você luta para manter a sua família forte, a futura geração, ela vai ser forte. E, consequentemente, a igreja vai ser forte. Só para nós vermos melhor isso, eu trouxe aqui 2 versículos de Gênesis 18, 19 a 29. E nós vemos aqui, meus irmãos, que essa foi a grande missão de Abraão. O chamado de Abraão para com as famílias era para que ele ordenasse a sua casa, para que ele mantivesse a sua casa aos cuidados da piedade no Senhor, para que o seu lar servisse ao Senhor, mas não somente ele, mas também a sua posteridade. As famílias posteriores que viriam eram responsabilidade também da devoção de Abraão naquele momento presente. Gênesis 18, 19 diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra, porque eu o escolhi, preste atenção aqui, o Senhor dizendo, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então vejam que a nossa responsabilidade como famílias presentes recai também sobre as famílias futuras. Toda vez que você olhar pelo seu filho, pela sua família, ore para que seu filho tenha um bom esposo, ou sua filha tenha um bom esposo, seu filho uma boa esposa, e vice-versa. Ore pelas futuras gerações. Concluindo, meus irmãos, famílias fortes promoverão uma igreja forte para que haja famílias fortes na futura geração. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Convido os irmãos a fazermos uma oração nesse momento e quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, a todos aqueles que se dispuseram, estão cultuando ao Senhor conosco nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo momento de estarmos aqui cultuando ao Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo e acompanhando este culto, cultuando ao Senhor conosco. Nosso pedido ao Senhor em especial é que o Senhor abençoe a cada família, Pai, aquelas que estão passando por dificuldades, seja ela financeira, seja ela de saúde.
Visite-os, Pai, e cumpre as tuas promessas na vida daqueles que te servem, de provisão. Encha os celeiros dos teus servos. E também, Pai, restabeleça a saúde daqueles que estão doentes. Aquelas famílias, Senhor, que perderam seus entes queridos. Console-os, Pai, e faça-os olhar para o Senhor. Tenho visto que um dos grandes propósitos, Pai, desse momento difícil que estamos passando, é a pregação do Evangelho. E tenho visto também, Pai, que aonde a tua igreja não tem chegado, as redes sociais têm chegado, as nossas lives, os nossos cultos online têm chegado. E que aqueles que estão ouvindo, Pai, que estão nos acompanhando, que o Senhor venha trazer a esses corações que talvez estejam aflitos, que o Senhor os traga paz e arrependimento, que o Senhor os traga temor ao Senhor. E te pedimos também que o Senhor fortaleça as nossas famílias, para que a nossa igreja seja forte e para que as futuras gerações sejam mais fortes ainda. E que ao nos reunirmos, Pai, em nossas mesas, em nossos lares, que venhamos convidar o Senhor todo dia, todo momento, para estar conosco e se fazer presente em nossas famílias. Abençoe, Deus, as nossas famílias e a nossa igreja, em nome de Jesus. E todos aqueles que estão nos acompanhando, abençoe da mesma forma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer. Boa noite a todos os irmãos. Amém. Obrigado, pastor Nelson, pela palavra aos nossos corações e à nossa família. Que nós entendamos, né, que o quão é importante a nossa comunhão familiar, o momento na mesa, o momento de estar junto, né, que uma colocação do pastor Nelson, né, que a gente esteja lá, né. Tem vezes que a gente está almoçando com os nossos familiares na mesa, mas a gente não está na mesa, né. Nosso corpo está lá, mas a nossa mente está em outro lugar, pensando em outra coisa, pensando e querendo fazer outra coisa. Então que não somente nós estejamos lá fisicamente, mas mentalmente, né? E desejando e querendo estar lá com a nossa família. Então, a nossa maior riqueza é a nossa família. Momentos de lutas, de tribulação, de crises, né? O momento que nós estamos passando hoje, o que nós percebemos é quem é que está do nosso lado? A nossa família. A nossa família está do nosso lado. Então, que nós venhamos, né, cada dia valorizar ainda mais a nossa família. Que bem precioso Deus tem nos dado, que é a nossa família. E a pergunta que eu faço a você: você já agradeceu a Deus pela sua família hoje? Você já louvou a Deus, né, pela família que Deus lhe deu? Já falou isso agora, né? Eu acho que seria um momento muito oportuno, né? Agora você falar e dizer: olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida da minha família que Deus deu a vocês, né? Então que esse momento é um momento muito oportuno de nós falarmos isso, né? Obrigado, Senhor, pela vida da nossa família. Então, que essa mensagem fique de fato nos nossos corações, né? E se faça valer no meio da nossa família. Meus irmãos, nós vamos louvar o nome do nosso Deus nesse momento com a música tema, né? Bendito será. Nós temos sempre encerrado, né, o nosso culto com essa canção. E que o meu desafio é que essa canção de fato seja verdade na nossa vida, da nossa família. E que essa seja a nossa oração, né? Bendito, né, seja a nossa família, a nossa casa. Então convido vocês aí em casa a ficarem todos de pé, né? Darem as mãos como família. E vamos cantar essa canção como forma de oração, né? Que o Senhor venha abençoar a nossa casa e que o Senhor nos livre da mentalidade, do pensamento diabólico de achar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, de entregar a nossa família aos cuidados, né, dos outros ou do acaso. Que nós venhamos usar essa canção como oração e que Deus está pronto e querendo abençoar a nossa família. Então vamos louvar a Deus juntos.
Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Vem, sua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, se a angústia te faz esquecer. Se tudo que Deus prometeu sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Vem, sua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, se a angústia te faz esquecer. Tudo que Deus prometeu sobre tu, as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será a casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será a casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Amém, meus irmãos, que seja de fato bendito a nossa casa, né? no nosso Deus, no nosso Senhor. Que essa seja a nossa oração diária, que a nossa família, né? O nosso marido, nossa esposa, os nossos filhos sejam de fato verdadeiros servos do Senhor. Esse é o maior e melhor herança que nós podemos deixar aos nossos familiares. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação eterna, né? No nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado aos nossos irmãos que estiveram junto conosco, cultuando o nosso Deus. Pastor Rosivan está aí também junto conosco. Que Deus continue abençoando e consolando o seu coração, né, lhe dando força no seu ministério aí em São Sebastião da Boa Vista. A Ana Cláudia, que Deus venha abençoar a sua vida. A Maria do Assunção, a Maria Santa Maria, né, que está junto conosco aí louvando a Deus. Que Deus venha abençoar a vida de vocês.
Na sexta-feira, meus irmãos, nós vamos fazer uma live falando sobre namoro, tá? Seguindo aí o tema sobre família, mas na sexta-feira vai ser um assunto, né, um pouco mais específico, e vamos falar sobre namoro, né? Princípios bíblicos para o namoro cristão. E na sexta-feira vai ser às 7h30 da noite, tá? Então, fique ligado aí na página da nossa igreja, no Facebook, que nós vamos estar falando sobre princípios bíblicos. Você que tem filho adolescente, filho jovem, que está querendo namorar ou que já está namorando, então eu convido você, na sexta-feira, às 7h30 da noite, nós vamos estar falando sobre princípios bíblicos para o namoro, bíblico namoro cristão. Tá bom, meus irmãos? Vamos estar orando nesse momento, encerrando o culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, lhe dando uma boa noite e um restante de semana abençoado. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento aqui juntos, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de transmitir a Tua palavra aos nossos irmãos aqui da Igreja CEOP e também aos nossos irmãos, familiares e amigos que estão localizados ao redor do Estado e também até fora do Estado, Pai. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor deixou à nossa disposição, que nos dá o privilégio de continuarmos, mesmo no momento de isolamento, continuarmos proclamando a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Continue, Pai, abençoando as nossas famílias, o nosso lar, a nossa casa, que a nossa família, cada dia, aprenda do Senhor, aprenda a temer o Teu nome, a guardar a Tua palavra e a reverenciar a grandeza e a soberania do Senhor, Pai. Continue, Pai, ensinando os nossos corações a como cultuar o Teu nome, a como orar como convém, a como louvar o Teu nome de acordo como Te agrada. Nos ensine, Deus, a cada dia a viver em conformidade com a Tua vontade e principalmente, Deus, nos ensine a cultuar o Teu nome como Te agrada, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado por essa noite. Continue, Pai, conosco no decorrer dessa noite e para todo sempre. Assim eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos. Boa noite e que Deus abençoe a todos.